bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. É que a 9ª edição do Prêmio Melhores ONGs do Brasil, realizada em São Paulo todos os anos, reconheceu e premiou o trabalho da APAE aqui no Maranhão. É um trabalho que vem sendo construído há mais de 50 anos, que agora tem uma validação nacional. Por que isso aconteceu? Quais foram os fatores que levaram a APAE a receber esse reconhecimento? É sobre isso que nós vamos conversar no café de hoje. Quem veio conversar comigo foi a Cristiane Diniz, que é gestora da APAE aqui em São Luís. Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Elda, bom dia. Você não imagina a grata satisfação de estarmos novamente aqui anunciando um prêmio que para nós é de extrema relevância, porque é a validação de uma qualidade, de uma excelência, de um serviço prestado que, como você bem falou, há mais de 50 anos, feito por várias mãos, e agora a gente recebe esse reconhecimento que nos estimula a manter sempre a melhoria contínua dos nossos processos. Pois é, esse é, vou botar assim entre aspas, o problema dos prêmios quando a gente recebe. A gente fica na obrigação de ser melhor a cada ano. Quer dizer, a gente foi bom, muito bom até aqui. Então, ano que vem a gente tem que ser melhor ainda, né? Muito bem. É um indicador, né? Isso. E que, em verdade, a partir desse momento, a gente sabe que daqui para frente é esse o nosso ponto. Daqui para frente, buscando cada vez melhorias. Pois é, esse prêmio, ele avalia as ONGs, sempre falou mais de 800 mil ONGs de todo o Brasil. Está entre as 100 primeiras. Eu acho que é um feito muito grande, né? O que você acha que foi assim, um ponto principal que levou vocês a conquistarem o prêmio? Ou não tem um ponto principal, é um conjunto? Como é que vocês veem isso? Tá, em verdade, tem sim um ponto principal, que é justamente você entender que, embora você seja filantropia, né, você precisa ser consolidado em gestão. E nessa perspectiva, vários aspectos são avaliados, né? Como é que é feito o processo da gestão de pessoas, os nossos processos, quer sejam primários, que é o cuidado com a pessoa com deficiência intelectual e ou múltipla, e toda a sociedade usuária SUS, que é o nosso caso na área da saúde, mas também o nosso relacionamento com esse cliente, vamos dizer assim, de saúde, ou cliente social. Como é que a gente lida com isso? O processo de humanização nesse atendimento, a melhoria dos processos que ali acontecem para que você tenha, no caso específico, de diagnósticos com mais celeridade, com mais refinamento, mas o que é mais importante, o acolhimento, a humanização nesse cuidado. E outro aspecto importantíssimo, que para a gente sobreviver, as questões financeiras, elas precisam estar muito bem coordenadas. E fazer filantropia, você sabe que não é simples. Não é fácil. A gente tem que buscar diversas fontes, ajudas, e aqui eu quero ressaltar que esse prêmio, já adiantando, ele não é só da APAE, é de todos nós, porque vocês, inclusive da comunicação, têm um papel preponderante nesse contexto de levar fora dos nossos muros o que a APAE é, ou qualquer outra instituição que tenha esse cunho de ajuda social, para que as outras pessoas também sejam sensibilizadas. Então, assim, a gente tem apoio de todas as ordens. Isso é muito bom, né? Mas você tocou em 2 pontos muito interessantes que eu achei. A humanização do atendimento e a eficiência do trabalho que vocês oferecem. Porque quando se fala em filantropia, um serviço público ou qualquer coisa, a gente tem a impressão de que é aquela coisa feita por obrigação, que é feito de qualquer forma e que não se importam muito com os resultados que vai acontecer depois disso. Quer dizer, depois que sai de lá, acabou. Mas eu estive na APAE, foi no começo desse ano, fiquei muito impressionada com o tamanho do atendimento que acontece ali. Você está me dizendo que passa 1.200 pessoas dia, mais ou menos. Exatamente, todos os dias. Como vocês conseguem fazer esse atendimento humanizado, que a gente pensa assim, isso é humanamente impossível, para tanta gente ao mesmo tempo? Em primeiro lugar, a gente tem um processo, né, profissionalizado de recrutar e selecionar a nossa equipe. Né? E a partir desse momento elas chegam até nós cumprindo requisitos. A gente traz claramente para quem vai fazer parte da nossa equipe qual é o objetivo da APAE. E nesse sentido já começa, né, a trazer pessoas com habilidades, quer sejam técnicas, mas sobretudo comportamentais, capazes de gerar esse reflexo. Além disso, nós temos um programa intenso de educação continuada. Toda a nossa equipe é preparada
para realizar o atendimento, buscando sempre a excelência, mas como eu expliquei, sobretudo a forma humanizada. Entendemos que normalmente as pessoas quando nos procuram, elas estão muito fragilizadas, Com porque certeza. a questão da saúde é muito forte. A nossa clientela são, na maioria, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, portanto, muito carentes. Então, assim, esse acolhimento e de forma organizada, selecionada, triada, favorece a tudo isso. Então, graças a Deus, a gente goza. Inclusive, esse foi um dos requisitos que a gente teve que cumprir, a comprovação de como é que era o nosso atendimento e de qual era o nível de satisfação que os nossos clientes registravam em relação a nós. Essa satisfação do cliente que eu acho super importante, que ela também é uma validação do trabalho de vocês, né? Também. Eu sei que o prêmio é muito importante, mas quando você recebe esse resultado da satisfação daquele paciente, do trabalho que é desenvolvido, isso é um prêmio de todo dia, né? Nossa, e aí observa que a gente realmente está no caminho certo. É claro que tem momentos que as coisas não caminham como a gente deseja, é natural. mas em todo o processo de gestão é que cabe realmente a gente intervir, conversar, procurar trazer o nosso colaborador para a condição ideal, porque assim, o volume de atendimento, como eu te falei, é enorme. Vamos encontrar também pessoas com comportamentos que a vida impõe e que realmente não é adequado, mas a gente tem que entender que quem tem que estar preparado para isso somos nós. Fomos nós que nos colocamos a essa disposição. Então, assim, entender o lado do nosso cliente de saúde, o nosso cliente de educação, ou da assistência social, e procurarmos caminhar bem. Às vezes eles só precisam disso, de ser bem atendido, ali já tem um sentimento confortante e acaba que as coisas caminham muito bem. Caminham muito mais fáceis quando você é bem acolhido. Bem acolhido, eu acho que começa por aí. Até porque vocês trabalham em 3 eixos, né? Exato. Educação, saúde e assistência social. Assistência social. Tem um ponto mais forte aí? Sim, a educação, em verdade, ela é o que a gente considera como nosso primeiro passo. Por quê? Quando a PAI foi instituída por vários pais, e aí, logicamente, teve alguém que capitaneou, e no caso foi o doutor Expedito Alves de Mello e a senhora Antoninha, sua esposa, que tem filhos com deficiência, que estão conosco até hoje. Até hoje, né? Eles idealizaram esse projeto para dar suporte à pessoa com deficiência intelectual e ou múltipla. E aí, o que acontece? Entendeu muito claramente, o doutor Expedito é uma pessoa de uma visão maravilhosa, um professor universitário que tinha, gozava de um conceito maravilhoso na sociedade. Ele pensou o seguinte: eu não posso pensar em incluir se não for primeiro através da educação. Então, tudo gira inicialmente em torno da educação. Hoje nós somos 489 assistidos, pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla, prioritariamente, entre crianças, jovens e adultos. Passamos desde 2023, em função da nova legislação, deixamos de ser uma escola formadora para um centro de atendimento educacional especializado. Então, essas crianças e jovens passam por desenvolvimento de diversas habilidades para dar suporte na escola regular, em aspectos onde eles não conseguem interagir de forma adequada. Então, é um suporte. E aí, nesse sentido, olha, lá nós fazemos a escolarização, toda a parte de recursos, arte, cultura, esporte, robótica, informática. Para você ter ideia, agora, dia 6, eles viajam para Brasília, no Festival Paralímpico das APAES. Nós vamos nos encontrar com as 2.400 APAES do país. 2.400. Exato. Vai ser realizado em Brasília. Foram selecionados no estado, em cada federação, as melhores delegações. E a APAES de São Luís foi considerada, junto com outras daqui do estado. E aí vão representar no esporte, isso lá é muito forte. Além disso, a cultura, né? A cultura, então, o boi, o bloco, que a gente já está se organizando aqui para o carnaval. Já termina uma coisa, começa outra, porque a gente entende que se fala em inclusão, tem que ser tudo, nós não podemos deixar de fora nada. Então, por exemplo, a robótica faz parte da nossa vida. Pois é, eu fiquei então eles com o trabalho de vocês na robótica. muito bem, graças a Deus. Vamos ter agora na próxima semana um festival também lá na APAI, que a gente chama de feira de robótica, com vários parceiros, para que eles mostrem o que foi construído durante o ano. Então, assim, a educação muito forte, mas a saúde, a dimensão é incrível, porque a gente atende a sociedade com
como um todo, usuária SUS, não é? Então, nós somos a referência estadual na triagem neonatal para os 217 vamos já falar municípios. sobre isso. Fazemos toda a parte de diagnóstico por imagem, só não temos a ressonância magnética. Somos um centro especializado em reabilitação nível 3 nas áreas físicas, auditiva e intelectual. Então, todos os tipos de reabilitação, quer seja neurológica, quer seja física, é feita lá. Temos um centro maravilhoso. Então, assim, uma dimensão enorme. Vamos já continuar falando sobre isso no segundo bloco, fazer um rápido intervalo aqui só para dar um tempinho para a gente tomar água, tomar café e continuar conversando. Um minutinho só e a gente volta já. Já estamos de volta conversando aqui sobre essa conquista da APAE, que foi considerada uma das 100 melhores ONGs do país, concorrendo com mais de 800 mil outras organizações, e vai receber esse prêmio agora em dezembro. O prêmio foi concedido agora em novembro, e em dezembro é o dia da festa. Eu estou aqui conversando com a gestora da APAE, a doutora Cristiane Diniz, que está super feliz, mais do que feliz, aliás. Está mais do que feliz. Quer dizer, em dezembro acontece a festa. A festa. A festa. Mas isso. A alegria de vocês já começou, eu acho que começou quando vocês foram selecionados, né? Exatamente, porque em verdade nós fomos passando por etapas. Por etapas, né? Porque primeiro a gente, na primeira fase que iniciou, no início do ano, e a gente teve que mandar, né, um questionário trazendo todos os requisitos que nós tínhamos preenchidos, que o prêmio requer. Mandamos, fomos triados e aí passamos para a segunda etapa, que foi em junho anunciada. E aí, em junho, nós já tivemos que comprovar, porque não basta Faz você de etapa em etapa, né? Não é uma pré-seleção. Pré-seleção, porque tem um grupo muito grande, né, de inscrições no país inteiro. E aí, logo depois, a gente teve que comprovar, dentro de requisitos que, na verdade, são pelo menos 4 na sua amplitude, mas que eles se desdobram. Para você ter ideia, a gente tem que comprovar a nossa governança, como é que é estabelecida a nossa governança. Nós temos que comprovar a nossa transparência, né, nos nossos processos. Nós temos que comprovar como a gente dialoga com o nosso ambiente interno, com o nosso ambiente externo, que é a comunicação, mas também um aspecto interessante, a sustentabilidade, a questão dos financiamentos, a forma de como a gente capta recursos, de como a gente comprova isso, né? Essa captação de recursos, a gente pensa assim, uma filantropia, sobrevive de doações, mas doações é uma coisa muito instável, vamos dizer. Muito. Você nunca sabe quanto vai entrar, quanto vai sair, você até sabe. Agora, quanto vai entrar, você quase nunca sabe, né? Mas esse trabalho de captação de recursos ou da boa vontade de quem participa, tem dado certo? Olha, é o seguinte, tem sim, a gente... Graças a Deus, o movimento apaiano como um todo, ele goza de uma confiança incrível no país. Eu acho que isso facilita muito. Mas o que é importante ressaltar, é também um subsistema da organização ou uma área da filantropia que ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela precisa ser profissionalizada. E lá na APAE de São Luís a gente tem isso muito bem estruturado. Então nós temos uma amplitude nessa busca, porque como você disse, não é simples, a gente precisa de recursos. Então assim, precisamos ter um percentual de receitas que estão ali bem definidas. Daí o motivo de nós prestarmos serviços, não é? Porque a gente mantém convênios com o Estado e com o município. Nós também, tanto na área da saúde, a gente tem uma prestação de serviço para esses 2 órgãos, mas também no município para a educação. A CEMED é nossa parceira na área da educação, né, para financiar, que é através do Fundeb. Certo? E um outro aspecto, a gente vai para as fontes auxiliares. Então, a gente vai em busca das bancadas, quer seja em nível municipal, estadual, federal, para a destinação de emendas parlamentares, para os diversos projetos que nós temos. Vocês têm que atuar em muitas áreas ao mesmo tempo. Além disso, a própria sociedade, que é nossa parceira incrível também, com as suas doações através do nosso telemarketing, de doações diversas. Agora mesmo, na próxima semana, a gente vai ter um outro bazar para poder
gerar e fomentar a ida dos nossos atletas para Brasília, realizações de feijoada, e assim várias iniciativas públicas e privadas, bem como as pessoas físicas, nos dão esse suporte. Então nós temos tudo isso muito apontado, avaliado, vendo onde é que a gente pode ir buscar essas oportunidades. Ou seja, são desafios enormes, mas que por um outro lado a gente sabe que por ter uma credibilidade, e esse prêmio vem mostrar isso, a gente acaba, graças a Deus, conduzindo esse processo. Pois é, porque antes, quando a gente pensava na PAI, a gente pensava, é lá onde tem a reabilitação das crianças com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, a gente vai lá, a gente faz atendimento, essa coisa toda. A gente pensava dessa forma. Depois, quando nasce uma faculdade formando profissionais para trabalhar naquilo, mais um passo. Depois, quando você olha essa estrutura, você pensa assim, meu Deus, você me falou que cerca de 2 milhões de atendimentos são realizados por ano. Por ano. E isso é interessante ressaltar, porque foi nesse contexto mesmo, ela foi galgando vários degraus, porque também o doutor Expedito, mais uma vez, sai à frente com essa questão. Eu não posso pensar na pessoa com deficiência só em nível do ensino médio, mas nível superior. Então surge a PAI de São Luís com esse fim, inicialmente com os cursos da saúde, com os terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, que à época nós não dispunhamos, faz 27 anos isso, né, aqui em São Luís. Então a gente trazia esses profissionais. Começamos pioneiramente com esses cursos aqui em São Luís, e hoje nós contamos direcionados para lá mesmo, para lá, exatamente, formando profissionais para trabalhar lá. E hoje você tem profissionais, nossa senhora, agora já não é só nesse sentido. Quer dizer, esses são braços que nascem para fazer parte disso, depois eles passam para ser parece um corpo inteiro, né? Exatamente. Aí não são mais braços trabalhando, são corpos inteiros trabalhando de uma forma integrada para fazer. E por isso que vamos dizer, esse bolo cresceu tanto, né? Exatamente. Vocês conseguem atender todos os municípios do estado? Conseguimos, e veja só, apesar de nós estarmos aqui com convênios com a Secretaria de Estado do Maranhão, que a triagem neonatal é o foco principal desse convênio, nós recebemos de pacientes de todo o estado, né, que são regulados aqui, são atendidos conosco, porque a gente também, no nosso centro de reabilitação, fornecemos cadeiras de rodas, né, que são cadeiras de rodas personalizadas de acordo com a condição do paciente, não é aquela que a gente compra na loja, né? E também personalizada de acordo com a deficiência de quem vai receber. De quem vai receber. Tem pessoas que têm comprometimentos neurológicos, né, bem fortes, e a cadeira tem que precisar estar ajustada àquilo. Também a prótese auditiva. Então, acaba que a gente atende todo o estado, sim. Eu lembro que a referência, quando a gente falava em teste do pezinho, olha só, isso há muito tempo atrás, a gente pensava exclusivamente na PAI fazendo um teste do pezinho. Aí hoje, quando você já fala, por exemplo, assim, de cadeiras personalizadas, aparelhos auditivos personalizados, a gente vê quanto essa escada cresceu para vocês chegarem nesse nível de excelência. E como é que você vê daqui para frente o trabalho que vai ser desenvolvido agora, depois dessa validação de tudo que vocês já fizeram, e a possibilidade, vamos dizer, de fazer muito mais? Pronto, e isso é um ponto interessante. Todos os anos a gente revisita, inclusive, o nosso planejamento estratégico, né? E nessa perspectiva a gente faz a SWOT, né? Os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, e cada objetivo estratégico que a gente delineou para aquele período. Então, a partir de então, com esses números que eu acabei de lhe falar, fizemos tantos atendimentos, sabendo do que a necessidade da população. E aí a gente vai implementando cursos voltados para essa linha. Quando você fala do Centro Universitário Santa Terezinha Serte, que também já foi uma faculdade e a gente alçou outros voos, é um centro universitário, né? A gente começa a entender as necessidades que o mercado está pedindo. Então, novos cursos estão sendo implementados, estamos em fase de avaliação, por exemplo, do curso de medicina junto ao MEC. Então, assim, são oportunidades que vão gerando atendimentos a necessidades e cumprimentos dos nossos objetivos estratégicos. Entendi. Em relação à PAI propriamente dita,
Com relação ao Centro de Atendimento Educacional Especializado, nós pretendemos alçar outros voos, sim, que é aprimorar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado do trabalho. A gente pretende, ao longo desse ano, implementar um centro de capacitação para a pessoa com deficiência intelectual e ou múltipla, servindo de requisitos, ou melhor dizendo, atendendo aos requisitos do que as empresas estão precisando. Porque hoje vocês fazem só a reabilitação e pronto. É como se o serviço tivesse cumprido. A partir de agora, além dessa reabilitação, vocês vão buscar para vocês uma nova responsabilidade. Capacitar esse reabilitado, vamos dizer, para o mercado de trabalho, que é um outro processo. E que não seja, porque hoje o nosso foco é para quem está na nossa escola, vamos dizer assim. Isso. Mas a gente quer abrir para a sociedade e preparar essa sociedade com deficiência ou intelectual ou múltipla para atender aos requisitos das diversas organizações, que hoje esse é um desafio. É um desafio enorme. Por quê? Grande. Porque você sabe que nesse ambiente que a gente vive, que precisa de trabalhabilidade, não só empregabilidade, você precisa estar com as pessoas muito bem alinhadas em nível de desenvolvimentos tecnológicos. Então, a APAE abre esse espaço. E um outro aspecto que também a gente quer muito focar nos cuidados e a atenção às famílias da pessoa com deficiência. Já fazemos isso, mas a gente observa que tem necessidade de muito mais. Né? Então, quer dizer, planos não faltam, né? De jeito nenhum. Só uma última pergunta, porque o produto já está, mas meu tempo acabou. Que aqui, por exemplo, no final do ano que vem, a gente já pode ter mais de 2 milhões de pessoas atendidas. Podemos, mais de 2 milhões, porque assim, finalizamos agora, fizemos a nossa Assembleia Geral, que é vamos dizer assim, a prestação de contas para o conselho da instituição. E, para você ter ideia, agora em setembro a gente já estava com mais de 1.400.000 atendimentos. E aí, até o final do ano, né? Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, sabe? Eu sempre fico impressionada, converso muito com a doutora Emanuele, que de vez em quando está aqui cooperando com a gente também, nos passando informações, e eu fico muito impressionada com o trabalho e como ele cresceu, porque eu lembro quando eu era repórter de rua, eu acompanhava muito o trabalho da APAE, indo lá fazendo reportagem. Quando eu voltei lá agora, eu fiquei realmente muito impressionada. Falei para ela, Emanuele, fiquei muito impressionada com o trabalho de vocês. Agora, eu posso até dizer que o resultado aqui desse prêmio não me surpreende, porque eu vi o trabalho como estava sendo feito, viu? Então, eu fico muito feliz também por vocês. É muito bom para o Estado esse reconhecimento de um centro tão, vamos dizer, tão integrado com a sociedade, com resultados tão positivos, e que daqui a um ano, quando você vier aqui de novo, você vai me dizer que a gente ultrapassou todos esses objetivos que vocês traçaram no final desse ano. Pois é, e graças a Deus que existem realmente esses estímulos. Eu quero dizer claramente aqui que esse prêmio não é só da nossa equipe, que é uma equipe incrível. Eu tenho o maior orgulho de capitanear essa equipe, juntamente com a diretoria da APAE, que também é maravilhosa, nos dá muito apoio. Tudo que a gente busca de melhorias ou de oportunidade, eles dão incentivo. Mas quero dizer que esse prêmio é de todos nós, certo? Vocês são peças fundamentais, os parlamentares, a comunidade, a sociedade. E nós estamos realmente muito felizes. Nós também ficamos felizes com vocês. Ficamos felizes de ter no Estado uma instituição que tem um reconhecimento nacional pelo trabalho que presta e que está sempre buscando o melhor. Cristiane Diniz, querida, muito obrigada mais uma vez. Parabéns para toda a equipe, para você, para a doutora Cristiane, para o Gabriel, que está sempre aqui com a gente, também passando essas informações, né? A gente fica sempre perturbando vocês, sempre querendo saber o que vocês estão fazendo de melhor, mas é porque essa é a nossa obrigação também, passar a informação do que a gente tem de melhor, para que a sociedade fique sabendo do produto bom e excelente que a gente tem aqui e do trabalho que é prestado através de vocês. Muito obrigada por fazer esse café comigo, por compartilhar todas essas informações e essa emoção que você está sentindo aí. Nós que agradecemos, viu? E a nossa diretoria, como eu falei, a nossa presidente, a senhora Arione da Silva, mandou um grande abraço para vocês. Ela é mãe de uma assistida, por isso não pôde estar aqui conosco, né? O senhor Vanderlan, toda a diretoria da instituição, né? Que diuturnamente está ali naquele sufoco, mas que ao final é coroado com um resultado maravilhoso. Muito obrigada. Muito bom. Bom dia para você, bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo que a nossa APAE é hoje uma das 100 melhores ONGs do país. Tem notícia melhor para começar o dia? Tchau e até a próxima.